Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, o Evangelho e os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Inscreva-se em nosso canal. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Aqui no canal Servir e Amar Estudos Espíritas, você encontrará sempre belas lições explicadas numa visão espírita. Aqui você encontrará palestras confortadoras e esclarecedoras. Venha fazer parte deste grupo. Divulgue em suas redes sociais e para seus amigos. E assim, juntos, estaremos fazendo um mundo melhor. Nós estamos iniciando hoje uma nova tarefa, um novo compromisso. Nós estamos iniciando hoje o estudo do livro A Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos ao nosso saudoso e inesquecível Francisco Cândido Xavier. Neste livro, A Boa Nova, nós encontramos belas lições em que Humberto de Campos traz a sua visão, traz toda a sua vivência do mundo espiritual. Serão analisadas junto com algumas amigas, companheiras de ideal espírita, e que nós estamos aqui, sim, sempre para levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Maria Elizabeth Urchen e Noeli Simões, duas referências de moral, de conhecimento e que comprometidas com o Evangelho de Jesus. Então, que sejamos todos felizes e que todos nós possamos beber nessa fonte inesgotável que é o Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, iniciando essa tarefa, iniciando essa jornada, que possamos levar o alento, a paz e a harmonia a todos os corações. Então, do livro A Boa Nova, ditado por Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, nós estamos na introdução. E a introdução diz assim: na escola do Evangelho. Oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que meus temas não são os mesmos. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio, aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão com certeza se foi promovido a ministro evangélico. Então, aqui Humberto de Campos, ele começa já dizendo que nós sabemos que dentro os próprios espíritas, dentro aqueles
assistidos, aqueles que simpatizam com a doutrina, sempre tem aqueles que estão preocupados com os fenômenos, tem aqueles que estão dando muita importância às manifestações. Ao mesmo tempo, aquilo que nós aprendemos dentro do Evangelho tem um Jesus histórico, tem um Jesus profético, tem um Jesus mitológico. E não é esse o objetivo da obra. Ele deixa bem claro aqui que ele não vai abordar esse sensacionalismo. Ele não vai partir para estas manifestações sobrenaturais, miraculosas, até certo ponto, aquilo que é surpreendente para os leigos, para aqueles que não conhecem a doutrina espírita. Ele está se dirigindo a espíritas comprometidos com o Evangelho de Jesus, que estuda, que procura discernir sobre as informações que nos chegam via os benfeitores espirituais, sob a supervisão de Jesus. E ele fala que quando caminhava aqui, ele também duvidava, ele também questionava, e muitas vezes não encontrava uma fonte segura, não encontrava uma referência que fosse pautada dentro da lógica, da razão, mas que não trouxesse apenas fatos de uma utopia ainda muito distante de cada um de nós. Então, ele fala assim, e naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo com antecipação as considerações mais estranhas. Porque o mundo espiritual é diferente do mundo terreno. Na erraticidade, no mundo espiritual, não transforma todos os desencarnados em santos ou demônios. Nós chegamos às portas da espiritualidade exatamente como partimos aqui do mundo físico, do mundo material, com as nossas deficiências, com as nossas dúvidas, mas levamos as nossas conquistas e as nossas realizações. A diferença principal no mundo espiritual é que lá nós não temos as restrições do corpo físico. Então, onde muitas vezes se diz dentro da doutrina que o corpo, para o espírito, o corpo é uma prisão, é exatamente a maneira que a misericórdia divina encontrou para cercear, para restringir toda a movimentação do espírito, principalmente nas más tendências, nos atos malfazejos e perniciosos, que muitas vezes prejudicam a si e aqueles que caminham na coletividade ou na consanguinidade familiar. Então, Humberto de Campos ele está fazendo uma apresentação dele. Ele deixa bem claro aqui, é a visão dele no mundo espiritual. Não uma visão de profeta, não uma visão mística e muito menos de fanatismo. Ele está dizendo que vai abordar com coerência, dentro daquilo que ele conhece, dentro daquilo que ele aprendeu e que é permitido pelo Cristo. Essas informações, as suas análises, o que ele vai trazer para nós no livro A Boa Nova, é uma referência, é um direcionamento, é um esclarecimento pautado no dia a dia dele na espiritualidade e que tem por objetivo auxiliar a todos nós que vamos discorrer, que vamos estudar aqui as lições que ele nos traz. Prossegue ele. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições de vida do espírito. Não precisamos muitos exemplos para justificar
o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro 20 são muito diversas da que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Então, ele deixa bem claro, ele não foi promovido a nenhum ministro evangélico, ele não foi transformado em profeta, ele não está fazendo nenhuma previsão. E também não veio corrigir nada que os profetas, nada que o Cristo, nada que está. Ele simplesmente veio nos auxiliar com o seu conhecimento, dentro da sua faixa evolutiva, ele vem trazer para nós recursos e mecanismos em forma de alimento, em forma de trabalhar, servir e se instruir. Ele deixa bem claro que duas fases distintas que ele faz. Primeiro, nós temos toda aquela idolatria. Num primeiro momento, nós queremos que todos compartilhem conosco dos nossos conhecimentos, dos nossos aprendizados. Muitas vezes, nós temos uma facilidade muito grande para julgar a ignorância, atos que para nós ainda são primitivos e outros que nós louvamos. Nós, seres humanos, nós, os espíritos encarnados, e por que não os desencarnados também, temos uma facilidade muito grande para a idolatria. Nós, muitas vezes, reverenciamos pessoas pela sua forma de falar, pelo seu conhecimento, pela sua forma de vestir, pela dialética, pela didática. Tudo isso, muitas vezes, cativam milhares de criaturas. Mas será que é isso que é o certo? Será que é esse o caminho correto? É isso que o Cristo espera de cada um de nós? É essa a função do Evangelho? Então, quando ele diz semelhante admiração, pode ser natural, mas não será justo. Ele não está trazendo nenhuma novidade, mas todos nós, no nosso cotidiano, muitas vezes tornamos hábitos verdadeiras rotinas. E isso muitas vezes nos incomoda, às vezes nos leva ao desânimo e ao pessimismo. Por quê? Levantar, tomar café todos os dias na mesma xícara, comer não o mesmo pão, mas a mesma forma de alimento, sairmos com o mesmo carro, a mesma rua, o mesmo trajeto, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas, com roupas físicas ou materiais diferentes. As pessoas, o corpo pode até ser o mesmo, a rua pode parecer a mesma. Tudo aquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia pode parecer repetitivo, mas para o espírito não é. É uma nova oportunidade, um novo conceito, uma nova visão, desde que nós possamos transformar aquilo que nós conhecemos. Quando Darwin diz lá, né, tudo, nada se morre, tudo se transforma, para o espírito também é. Então, o dia de ontem já foi, já passou. Nós não, por mais que nós fiquemos felizes com as realizações de ontem, por mais valiosas que sejam as conquistas de ontem, elas podem muito bem serem suplantadas pelas derrotas de hoje, por novas conquistas, por novos valores. A alegria de ontem pode ser decepção de hoje. A conquista de ontem pode não representar nada hoje. E agora, imaginemos isso no mundo espiritual. Muitas vezes nós valorizamos por demais a nossa vida terrena, a nossa caminhada terrena, chegando ao ponto de muitos nós darmos mais importância às coisas da terra, da matéria, do que o próprio espírito. Precisamos avançar moralmente. E essa ajuda, essa colaboração, esse esclarecimento
que os espíritos nos trazem. Por isso, é preciso diferenciarmos obras espíritas de obras espiritualistas. Temos a codificação e temos obras complementares. Obras complementares são autores que se afinizam, sintonizam com as obras ditadas a Kardec e que ele codificou com coerência e com conhecimento. Então, a colaboração de Humberto de Campos vem nesse sentido, de sermos para nós alavanca de conhecimento, de progresso e de aprendizado. Diz ele: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Ele já não tem um compromisso com o ouvinte, ele não tem um compromisso com um admirador. Ele já não quer mais escrever palavras bonitas ou que atendam aquilo que os homens, que a humanidade, que os seres humanos querem ouvir. Ele quer esclarecer, quer ser útil, quer ser uma boa ferramenta, mas tendo utilidade. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Sim, ele pode ser a formiga, mas a formiga é importante. Ele é o vagalume, mas o vagalume também consegue se notar e principalmente servir até mesmo de referência numa noite escura, nas trevas que muitos de nós às vezes caminhamos. Então, quando ele está falando aqui, ó, o meu esforço presente, ele está falando da admiração que ele tem por todos. Porque todos nós que estamos aqui temos dever e obrigação de levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Assim como nós somos beneficiados, assim como nós já chegamos a essa condição de colaborador, de auxiliar, todos nós que recebemos, como dizem algumas denominações religiosas, todos nós que recebemos uma graça, uma bênção, nós temos um trabalho duplo, um dever duplicado, porque nós fomos beneficiados. Então, já não é ninguém que está dizendo, somos nós somos testemunhas oculares, nós estamos presenciando, nós estamos usufruindo da misericórdia divina na nossa jornada terrena, aproveitando aqui e servindo, amando, instruindo, acolhendo e consolando. E a doutrina espírita, hoje, abriga um número enorme de colaboradores enviados pelo Cristo, de todas as formas. Nós temos dirigentes, escritores, nós temos as casas espíritas, com a sua direção espiritual, mas que não se prescinde também das administrações físicas e materiais. A organização tem, as casas espíritas têm necessidades físicas, pagam conta de luz, de água, precisam ali dos seus afazeres administrativos para dar o suporte necessário àqueles necessitados enviados pelo Cristo. É isso que ele está dizendo. Então, existem muitas pessoas na pátria do Evangelho, nesse Brasil querido, nesta cidade que nós hoje habitamos, que nós hoje vivemos, e onde nós olhamos, para onde os nossos olhos se dirigem, nós estamos sempre nos deparando com um ou com outro, ali levando o Evangelho de Jesus. Seja um sorriso, seja um cumprimento, seja uma prece, seja num movimento social, mas sempre voltados para a caridade, o amor, a resignação, desenvolvendo paciência, tolerância. Se estamos longe ainda de servir de exemplo, que possamos servir de incentivo para todos aqueles que nos veem, que convivem conosco, que nos ouçam, que possamos
ali refletir o Cristo que já existe em cada um de nós. E Humberto de Campos faz essa referência na sua obra, porque muitos desses trabalhadores anônimos do Evangelho muitas vezes são desprezados, nem são lembrados. Não que o espírito que já atingiu essa condição de colaborador, de auxiliar do Cristo, esteja esperando auxílio ou reconhecimento, mas nós temos que ser gratos, sim. Gratidão é própria nossa, é reconhecimento, é humildade, é simplicidade para compreender estes auxiliares, estes abnegados trabalhadores que o Cristo coloca para nos direcionar e ajudar. Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu sou agora um discípulo humilde destes educandários de Jesus. Reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. A erraticidade ou a espiritualidade é uma continuação da vida terrena. Afinal de contas, a nossa vida é a vida espiritual. Nós somos espíritos. Nós estamos na Terra temporariamente, estagiando, cumprindo aqui os desígnios divinos para as devidas reparações e reconciliarmos com a lei divina. E no mundo espiritual também existe folclore, também existe fantasia, também existe contos. Então, muitos daqueles mitos, muitas daquelas histórias também permeiam no mundo espiritual, nas colônias, nas regiões inferiores, nas colônias de transição. Mas hoje, com o desenvolvimento do planeta Terra, que caminha firme rumo ao mundo de regeneração, hoje os espíritos estão tendo a oportunidade da escola de aprendizado. As casas espíritas oferecem o estudo, a informação para discernir. E no mundo espiritual, as escolas proliferam da mesma forma, porque não basta simplesmente se arrepender, não basta simplesmente reconhecer o erro, é preciso a reparação. E essa busca de recursos, de mecanismo, o nosso aperfeiçoamento moral, o nosso aprimoramento espiritual caminha na proporção do nosso desenvolvimento em direção à casa do Pai. Existem muitas moradas na casa de meu Pai, como nos ensinou Jesus. E todas elas estão habitadas. Todas elas hoje recebem o ensino, recebem a evangelização, recebem o acolhimento. Por quê? Não adianta nós vivermos com culpa, com remorso, não adianta nós acreditarmos simplesmente em Deus, aquele velhinho de barbas brancas, sentado nas nuvens, ali se comprazendo com as nossas dores, sofrimentos, com as nossas dificuldades. Jesus não é um mito, Jesus não é uma lenda. Sim, da mesma forma, Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paula, Emmanuel, Joana de Ângeles, não são ídolos para serem adorados. São instrutores, são professores, são criaturas divinas
que vem em nosso auxílio e em nosso socorro. Então, o Evangelho de Jesus, repleto de contos, parábolas, o Antigo Testamento, que é uma epopeia fundamental para nós conscientizarmos de por que todas essas dificuldades, por que todas essas colocações, porque Jesus foi reencarnar em um berço hebreu. Da mesma forma, a dificuldade de Kardec, quando da elaboração do livro dos médiuns, em 1861. Por quê? Ali está. Se existe a sobrevivência da alma, se existe a sobrevivência do espírito, e ele tem que ir para algum lugar, esse lugar tem regras, tem normas, precisam de direcionamento. Nós precisamos saber para onde vamos, precisamos conhecer o funcionamento para que nós possamos nos sair bem. A Terra é aprendizado, a Terra é uma escola. E todos os dias nós estamos colocando na nossa mala os objetos que nós vamos levar nessa viagem. O que nós estamos colocando? Se vamos para um país tropical, nós vamos levar óculos escuros, nós vamos levar roupas leves, sandálias, nós vamos levar as roupas condizentes com o que nós vamos viver. Se vamos para uma estação de esqui, para uma situação gélida, de gelo, nós vamos levar gorro, nós vamos levar cachecol, nós vamos levar a roupa que seja aquecida. E hoje, nós sabemos que a Terra é apenas um estágio, não é férias. Nós não estamos aqui a passeio e descanso, não é um spa, não é um resort. Nós estamos aqui exatamente porque temos um trabalho a desenvolver. Nós temos toda uma preparação para o nosso retorno, porque a nossa viagem é contínua. E como nós estamos sobrevivendo? O que nós estamos colocando nessa mala? Quando nós chegarmos à pátria espiritual, como vamos? Será que nós vamos dizer que estamos indo, a nossa passagem é para o destino errado? Então, o mundo espiritual, como Humberto de Campos nos diz, não é simplesmente um folclore, não é apenas céu, inferno, purgatório. Um céu para os bons, um inferno para os maus e um purgatório para os mais ou menos? Não, não é este o significado de existem muitas moradas na casa de meu pai, mas sim a nossa consciência, o que nós estamos fazendo como filhos de Deus. A centelha divina que nos identifica como filhos do Altíssimo, nós que temos em Jesus guia e modelo, será que é apenas isso que nós temos que fazer? Então, nós temos que fazer o nosso melhor. E a cada dia temos que procurar desenvolver novas capacidades, novo conhecimento, e sim multiplicar as nossas ações em favor do bem e do amor. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Imagine o espírito como Humberto de Campos, jornalista que foi, escritor, alguém de responsabilidade e comprometimento, quantas histórias, quantas experiências ele já viveu no mundo espiritual. E para ele realmente fazer essa seleção, escolher 30 fatos, 30 histórias, 30 contos, 30 experiências, porque ele foi lá vivenciar, ele foi lá certificar, ele foi lá indagar, ele foi conversar com aquelas criaturas que vivenciaram, que participaram. Ele não está fazendo suposições, ele está relatando aquilo que lhe contaram numa entrevista, numa conversa informal, amigável.
porque foi permitido. Tudo que chega ao plano terreno, tudo que chega ao planeta Terra, vindo do mundo espiritual, desde que seja um autor sério, desde que seja alguém com responsabilidade, comprometido com o Evangelho, é preciso antes uma petição às esferas superiores. E ele teve permissão para relatar esses 30 contos, essas 30 histórias belíssimas de conteúdo para todos nós. São lições de vidas, são experiências fantásticas e que muitas vezes a Bíblia, com todo o seu conteúdo e as suas modificações, adulterações, muitas vezes mudam o significado da história. Então, através de cada ato e de cada atitude, tem uma história. O que levou àquela situação, o que aconteceu para que esse fato fosse desta forma, a nossa interpretação aqui dos fatos que aconteceram, como os fatos chegaram até nós, muitas vezes a nossa compreensão está diretamente ligada ao fato de quem está narrando. Um exemplo, Judas Iscariotes. Para muitos, um traidor, para muitos, um criminoso, para muitos, uma criatura ignóbil, para muito, um verme, um ser que não soube aproveitar a oportunidade. E quantos de nós somos os Judas modernos? Quantos de nós hoje fazemos exatamente o que o Judas fez? Negamos o Cristo, vendemos o Cristo, negociamos o Cristo, renegamos os nossos amigos, não aproveitamos as oportunidades que nos são oferecidas, estamos muito ainda materializados. Então, com que direito? O que nos outorga a julgarmos Judas? Então, é essas histórias que Humberto de Campos vem nos relatar. Hoje não mais cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como a rocha dos séculos. Sorri e passei como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu peito, o meu preito de reconhecimento, com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Sim, da mesma forma como ele fala dos protestantes que falaram para ele a rocha dos séculos, rocha firme, ali a dureza, mas não a dureza de sentimentos, dureza de resistência. A rocha que ali, para nós, o reino mineral, que ali permanece milhões e milhões de anos na aglutinação da matéria. Ventos, tempestade, chuva, calor escaldante, todas as intempéries, e a rocha continua ali firme. Protestante, tem a sua conscientização, tem a sua referência, tem a maneira de expressar a sua fé, de acreditar nesse Deus. Então, o que ele está falando? Hoje eu não preciso mais, ele fala, não preciso mais crer, porque sei. Então, muitos de nós sabemos, mas pouco fazemos. Mas Jesus não é só guia e modelo. Jesus é uma referência de moral. Jesus é uma referência de caridade. Jesus é uma referência de paciência, de tolerância. O que para nós no mundo moderno hoje é muito difícil. É muito, para nós, exige muito esforço toda essa doação. Então, quando nós recebemos do alto, quando nós recebemos dos céus,
quando nós recebemos destes abnegados auxiliares do Cristo, quando nós recebemos auxílio, direcionamento através da intuição, da inspiração, nós temos que aproveitar. Ninguém vai ao hospital se está em perfeita saúde. Nós, até alguns mais afoitos, nós, diferentemente dos animais, porque os animais se alimentam até saciar. Estão saciados, eles deixam ali para que os outros também possam se servir. Mas nós, muitas vezes, levados pela gula, exageramos. Mas o correto é nós alimentarmos o suficiente e com qualidade para a alimentação do corpo físico, o sustento do corpo físico. E assim é para o espírito. O espírito precisa de alimento, o espírito precisa de manutenção. O espírito precisa estar sempre nesse refazimento diário, para que nós possamos dar continuidade à nossa vida e à nossa existência. Então, Jesus vai ser para nós sempre o companheiro de todas as horas. É o caminho, sem desvio e sem atalhos. Jesus é o pão da vida. Sim, mas o pão da vida precisa de alguém para preparar a terra fértil, para semear o grão, muitas vezes deixando ele crescer ao lado do joio. É preciso esperar a colheita para saber diferenciar. A colheita, o trigo, precisa passar pela moenda, precisa passar pelo forno, transformar-se em farinha, juntar-se a outros ingredientes para ser consumido na forma de pão. E muitas vezes nós entendemos que o pão, porque nós vamos na padaria, no supermercado e já compramos, que ele simplesmente é um milagre. Não, existe todo um processo que faz chegar ao pão. O pão é o produto final. O pão é o último da escala, o último objeto, a última colocação ali da escala do trigo. Mas nós, muitas vezes, não entendemos esse propósito divino. É isso que ele está dizendo. Respeitar as diferenças, respeitar as diversidades, pois se nós, espíritas, temos hoje esta oportunidade, através das obras da codificação, através dos ensinamentos do Espírito, a mediunidade para nós é fundamental para que nós possamos receber todas essas orientações, todo esse auxílio, todo esse amparo que vem do alto. Sim, a reforma íntima sem martírio. Nós precisamos nos transformar, modificar, nós precisamos nos regenerar, recomeçar. E para tudo isso se faz necessário reconhecer as nossas imperfeições. Mas é preciso estarmos atentos, pois a misericórdia divina, o amor incondicional de Jesus, o zelo dos benfeitores espirituais, os auxiliares do Cristo, conosco estão, encarnados e desencarnados. Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação do seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos da minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Todos nós chegaremos no mundo espiritual com dúvidas, com realizações, com defeitos,
com prazeres e satisfações momentâneas e que nos custaram, muitas vezes, dias, horas de vidas, enganos terrenos, satisfações materiais, uma luta constante, muitas vezes, como se nós estivéssemos açoitando o ar, como nos diz Paulo de Tarso. Chegamos à pátria espiritual, muitas vezes atribulados, angustiados, desanimados, muitos decepcionados e frustrados com as suas falhas, com os seus erros, com as negativas que eles deveriam ter sido submetidos, mas não souberam dizer não, aceitaram mentiras como sendo verdade por interesses e conveniências, aceitaram muitas vezes subjugar irmãos, esconder informações, subtrair instrução para escravizar, para dominar, para manter regalias. Mas Jesus sempre nos oferece a oportunidade. Mas Jesus conhece o fundo da nossa alma. Jesus sabe que nós estamos falando a verdade. Se aqui na Terra, devido às restrições físicas, nós ainda conseguimos enganar, mentir, ludibriar, no mundo espiritual isso já não mais será possível. E é aí que muitos de nós encontram sérias dificuldades de adaptação. Mas, a exemplo de Humberto de Campos, que sim, reconheceu, se dispôs a melhorar, a aprender, sacrifício e renúncia em nome de um bem maior, disposto a fazer as reparações, compartilhar as suas experiências, e nós temos vários exemplos junto com ele. Não é uma idolatria a Humberto de Campos ou ao Chico que nos trouxe todo este conteúdo. André Luiz, com as suas obras, com seu aprendizado. Se nós observarmos a obra do André Luiz, o livro O Nosso Lar, nós vamos ver ali um aluno em início de curso, com dúvidas, questionamentos, alegorias. Quando chegamos ao Missionários da Luz, o livro Missionários da Luz, nós compreendemos o instrutor Alexandre, a sua capacidade, o Cristo que vive ali naquele espírito, viver para o Cristo. E aí nós conseguimos compreender toda a evolução do André Luiz durante a sua obra. A mesma coisa se faz aqui. Manuel Filomeno de Miranda, Amélia Rodrigues, são espíritos que nos trazem as suas experiências, as suas vivências, porque conhecem as nossas dificuldades, sabem dos nossos afazeres, das nossas fraquezas, e para que nós não mais sucumbamos, que muitos de nós sucumbem perante as dificuldades da nossa travessia. O mar nem sempre está calmo. O mar, as tempestades, as tormentas, é próprias do mar. E as tormentas e as dificuldades do mar da vida são dores, são sofrimentos, são decepções, mas nós não podemos ali perder Jesus de vista. Jesus é o farol que nos guia. Jesus é o farol da nossa orientação. Jesus é a referência para todos nós, aqui e na pátria espiritual. Essa dualidade, espírito-matéria, ora estamos no mundo espiritual, ora estamos na matéria, é que nos faz avançar moralmente e espiritualmente. O aprimoramento moral é junto à coletividade, é junto aos nossos irmãos. Ninguém desenvolve caridade, fraternidade e perdão se não tivermos uma família consanguínea, se não tivermos um ambiente de trabalho para o sustento do nosso pão diário, a nossa vivência no planeta Terra é aí uma oportunidade de servir e de auxiliar. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem,
com o sabor de crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz, no capítulo 4, o versículo 34 do seu evangelho: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João, quando afirma em seu evangelho, no capítulo 21, o versículo 25: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que se cada uma de por si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, Humberto de Campos, ele vai buscar aqui, já prevendo as críticas, prevendo toda a detratação, daqueles mais afoitos dizendo que ele não é um espírito de luz, que ele viveu há pouco tempo, que teve problema com Chico nas citações, nas suas obras. Onde está a autoridade moral e espiritual dele para trazer verdades do mundo espiritual aqui entre nós? Sim, a petição para que as obras espíritas cheguem até nós, elas passam sim pelo crivo do Cristo. Nada chega aqui sem a sua autorização. Já não podemos dizer os mesmos das obras espiritualistas, os livros de autoajuda, muito comum trazerem hoje o cunho de espíritas. Então, ele fala que Jesus, e busca no Evangelho de Marcos, quando Jesus diz, Jesus lhe falava por parábolas. Por quê? É muito mais fácil você contar o conto, você falar de uma historinha do dia a dia, do cotidiano, para passar grandes ensinamentos. Você pega pequenos contos infantis e transformam em verdadeiras responsabilidades e comprometimentos. Então, Jesus falava em parábolas para as multidões, mas explicava essas parábolas nos detalhes quando estava somente junto aos apóstolos. Como ele próprio diz, a eles lhe foi dado acompanhá-lo. Aos apóstolos, eles tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, experimentar e experienciar ali os fatos que Jesus realizou. Mas a grande multidão de necessitados, os poderosos da época, a classe privilegiada, tudo aquilo que vem romper tradições, mordomias, tudo aquilo que é o novo sofre resistência. Então, Jesus falava, tem situações do Cristo em que ele falava para a comunidade, para os necessitados. Em outras situações, ele falava para os apóstolos. E o Sermão da Montanha, por exemplo, ele falava para encarnados e desencarnados. É isso que a doutrina espírita nos explica. É isso que a doutrina espírita nos traz aí, mostrando como a didática educacional do Cristo é importante para compreendermos a importância, para compreendermos a grandiosidade da nossa vida, da nossa existência. E ele vai buscar no Evangelho de João, que diz que se fosse para escrever tudo aquilo que Jesus realizou, se fosse para escrever tudo o que eles aprenderam com Jesus, os fatos, as circunstâncias, o desenvolvimento, o que era, o que estava sendo e o que foi. Então ele fala, o mundo talvez não coubesse, o mundo talvez não suportasse tantos livros, tanto conhecimento. Não importa. O próprio livro do Apocalipse de João vai mostrar isso. É uma visão futurista, é dentro da mediunidade. Sim, João, levado em desdobramento espiritual, vê o futuro. E como nós vamos relatar?
Sim, o livro do Apocalipse, ele tem uma importância, precisa de uma interpretação. Afinal, os cristãos estavam passando por um momento de perseguição. Estavam sendo, muitos deles, mortos, sacrificados e martirizados. E a doutrina espírita não é diferente. Hoje, no próprio meio espírita, tem muita divergência. Hoje, dentro do próprio meio espírita, encontramos escritores, encontramos editoras, encontramos palestrantes, oradores, instrutores, e as próprias casas espíritas, através das administrações, muita contradição, muita discordância entre o Evangelho e a obra de Kardec. Muitos, a título de modernização, a título de tornar a doutrina e o Evangelho de Jesus mais popular, acabam desvirtuando e desfigurando a mensagem educacional do Cristo para o nosso aperfeiçoamento moral. Encerra Humberto de Campos. E é só. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número desses últimos. Esclarecido, espírito esclarecido, conhecimento, informação, espírito evangelizado, que pratica, que serve, que ama, que perdoa, que sabe que existe um processo para compreender o propósito da vida. No nosso mundo material, na nossa existência terrena, esse momento de atribulação, esse momento de transformação do planeta Terra em mundo de regeneração, nós temos muitos espíritos vivendo encarnados, esclarecidos, porém não são evangelizados. Ainda, mesmo tendo todo esse cabedal catedrático, todo esse cabedal científico e filosófico, estão muito distante do Evangelho. O Evangelho de Jesus é amor. O Evangelho de Jesus é fé. O Evangelho de Jesus é caridade. Sem esse tripé, nós muito pouco podemos fazer a título de evolução espiritual. Conhecimento, quase todos hoje têm. A ciência e a tecnologia permitem acessar informações quase na velocidade da luz, mas muito poucos fazem. E para fazer é preciso renúncia, é preciso sacrifício. Para fazer é preciso amar, é preciso piedade, é preciso paciência e tolerância. Quando Jesus, num momento sublime na cruz, quando ele diz ao Pai: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É exatamente a referência para todos nós. Estamos muito distantes ainda da luz do Cristo e da sua exemplificação de sacrifício e renúncia. Mas se nós hoje já sabemos, já conhecemos, nós temos que ter, pelos nossos irmãos, pelos nossos semelhantes, a mesma compreensão, o mesmo amor e o mesmo afeto que o Cristo teve e tem por cada um de nós. E essa mensagem, assim como o livro, é assinado Pedro Leopoldo, dia 9 de novembro de 1940. Humberto de Campos. 1940 foi publicado esta obra. Então, essa obra hoje está fazendo 83 anos. Então, nós temos que continuar. São lições belíssimas, são grandes exemplos, são referências
e esclarecimentos. Que o aprendizado, que as lições que vamos discorrer desta obra belíssima sirva para todos nós, de alavanca, para o nosso progresso, para a nossa evolução. E que Jesus nos ampare, nos proteja, para que possamos seguir em frente, fazendo aquilo que Ele espera de cada um de nós. Amar e servir. Servir para aprender a amar, para que amando possamos melhor servir. Graças a Deus e graças a Jesus.